Seja bem-vindo à 22ª aula do curso de Sistemas Lineares do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei apresentar o escalonamento de sistemas. É um método utilizado para resolver sistemas lineares que possuem no mínimo 3 equações. Mas, antes de fazer isso, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Você possui dificuldades com matemática ou física? Está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver listas de exercícios ou provas, se frustrando, não conseguindo entender, empacado no mesmo lugar? Bom, se você está enfrentando problemas com essas matérias, entre em contato comigo a partir deste número e, dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Retornando para a nossa aula. Então, observe. O escalonamento de sistemas é um método utilizado para resolver sistemas lineares que possuem no mínimo 3 equações. E por que é chamado de escalonamento? Simples, porque ao aplicar o método, você vai resolver o sistema de forma que ele vai formar um aspecto, semelhante ao de uma escada. Então, o sistema escalonado, ele está escalonado, um sistema está escalonado quando de equação para equação, no sentido de cima para baixo, houver aumento dos coeficientes nulos situados antes dos coeficientes não nulos. Observe aqui no exemplo. Eu tenho aqui um sistema. Então tem aqui, primeira equação, segunda equação, terceira equação. Aqui, na segunda equação, a primeira incógnita e o primeiro coeficiente real, eles não existem. Só existe o quê? Y, Z e o termo independente. Na terceira equação, não tem a primeira incógnita e o seu coeficiente real, nem a segunda incógnita. Só tem a terceira incógnita e o termo independente. Então, observe, isso aqui está tomando aspecto semelhante a de uma escada. De cima para baixo. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Ou seja, aqui eu tenho 3 incógnitas, aqui eu tenho 2 incógnitas, aqui eu tenho 1. Quando estivermos aplicando a metodologia para resolver sistemas lineares, o sistema vai ficar de forma semelhante a essa. As equações que vão fazer parte do sistema, elas vão ser reduzidas. E para escalonar o sistema, em geral, se usam etapas semelhantes a essa aqui. Primeira etapa, colocar como primeira equação aquela que tenha 1 como coeficiente da primeira incógnita. Caso não haja nenhuma equação assim, dividir membro a membro aquela que está como primeira equação pelo coeficiente da primeira incógnita. Segunda etapa, nas demais equações, obter zero como coeficiente da primeira incógnita, como foi feito aqui no exemplo. Tanto no exemplo à esquerda, como no exemplo à direita. Bom, caso já não seja, somando cada uma delas com o produto da primeira equação pelo oposto do coeficiente dessa incógnita. Aí você diz, não entendi nada. Bom, eu vou te explicar. O método de escalonamento funciona com você realizando operações para ir reduzindo as equações do sistema que você está resolvendo. Observe, você tem um sistema que tem pelo menos 3 equações lineares. O que você vai fazer? Você vai pegar uma dessas equações. De preferência, você deve escolher a equação que possui 1 como coeficiente da primeira incógnita. Isso quer dizer, observe aqui esse exemplo à esquerda. O coeficiente real que multiplica essa incógnita x, ele é 1. Imagine que na segunda equação eu tivesse aqui 2 multiplicando x. E que na terceira eu tivesse 3 ou 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher a primeira equação para aplicar operações para reduzir as outras. Então o que você faz? Pega a primeira equação que possui 1 como coeficiente da primeira incógnita. Eu quero reduzir a segunda equação. Então eu quero eliminar o quê? O número de incógnitas na segunda equação. Se a segunda equação, o coeficiente real aqui que está multiplicando x é 2, o que eu vou fazer com a primeira? Eu vou multiplicar ela por menos 2. Só que ao realizar essa multiplicação, você vai multiplicar ela inteira. Então vai ser o quê? Menos 2 vezes x, menos 2 vezes y, menos 2 vezes z, menos 2 vezes 3. Aí você vai realizar a diferença entre as duas. No caso aqui, seria a soma, Seria a soma com os produtos. Então, o que eu teria? Menos 2 mais 2x, 0x. Menos 2y mais 1y, menos y. Menos 2z
mais E menos E. Menos 2 vezes 3 dá o quê? Dá menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Então teria agora um resultado, né, dessa operação que seria o quê? 0x menos E menos y igual a menos 4. Então, no lugar da segunda equação, eu colocaria o resultado dessa operação. Então, seria o quê? Menos y menos e menos 4. E assim o quê? Eu reduzi o número de incógnitas presente na segunda equação do sistema. Faria algo semelhante, só que para reduzir agora a terceira equação do sistema, apenas uma incógnita e seu coeficiente e o seu termo independente, né? Porque o termo independente é sempre o valor ao qual a equação está igualada. É isso que é o escalonamento. É por isso que a configuração do sistema, né, da resolução, vai tomando essa característica de escada. Aqui seria o quê? Aqui eu tenho 3 incógnitas, aqui 2, aqui 1. Então vou reduzindo. A mesma coisa ocorre aqui, ó, no exemplo à direita. Então se trata disso. Agora, antes de mostrar a terceira etapa, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Agora, retornando após o nosso breve comercial, a última etapa. Se trata de você repetir a primeira e a segunda etapa até resolver o problema. Bom, eu espero que você tenha compreendido o que foi explicado aqui nessa aula, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, e se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.